Talisca manda a indireta para Cristiano Ronaldo. Botafogo atropela o Cruzeiro e Real Madrid toma decisão sobre se reforçar. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa sexta-feira do Boletim Weiner. Quer praticamente todo dia participar de um sorteio que pode te dar 100 mil reais e toda sexta-feira um sorteio de 1 milhão de reais? Então se liga agora nesse recado que eu tenho para passar para você do Pix do Milhão. O Pix do Milhão ele é um clube de benefícios, então você adquirindo pontos para esse clube de benefícios, você ganha cashbacks, descontos nas principais lojas do Brasil e pode até trocar depois os seus pontos por experiências. Só que além desse clube de benefícios, você tem desses pontos, pode participar praticamente todo dia aos sorteios do Pix do Milhão. Quase todo dia tem sorteio de 100 mil reais, tem sorteio de 40 mil reais, raspou ganhou de 20 mil reais e toda sexta-feira um novo milionário. Hoje, por exemplo, já vai ter mais um sorteio em que teremos um novo milionário. Toda sexta-feira o Pix do Milhão sorteia 1 milhão de reais. Se você quiser participar do Clube de Vantagens e participar desses sorteios muito legais também, é só você conhecer o Pix do Milhão escaneando o QR Code ou clicando no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição. Mirassol vira pra cima do Vasco. Ontem nós tivemos os jogos que fecharam a primeira rodada do Campeonato Brasileiro desse ano. E um dos jogos que ajudou a fechar a rodada foi o jogo entre Mirassol e Vasco. Jogo que aconteceu na casa do Mirassol. E o Mirassol começa o Brasileirão de 2026 da mesma maneira que terminou o de 2025. Muito bem e com mais uma vitória na conta. O Mirassol venceu o Vasco de virada pelo placar de 2-1. Felipe Coutinho até abriu o placar para o time visitante, mas depois o Mirassol foi buscar a virada com o Renato e com Eduardo. E detalhe, no gol do Eduardo, que foi o gol da vitória do Mirassol, o Vasco acabou dando o gol, porque na saída de bola, que é aquela saída de bola que o Diniz quer dentro da área, de pé em pé, o Lucas Piton acabou se atrapalhando e com isso o Eduardo acabou marcando o gol. Eu assisti esse jogo quase que inteiro e posso falar para vocês, um jogo muito gostoso de se assistir, porque os dois times a todo momento queriam jogar mesmo, não ficava chutão, não ficava um jogo truncado, era um jogo em que os dois queriam colocar a bola no chão e permitiam que o outro time jogasse, então ficava uma trocação muito boa. Botafogo goleia o Cruzeiro. O jogo que fechou a primeira rodada do Brasileirão e que foi para mim um resultado surpreendente foi a goleada que o Botafogo aplicou em cima do Cruzeiro. O Botafogo enfiou 4-0 na equipe do Cruzeiro, que é um time que a gente sabe a qualidade que tem, a campanha que fez em 2025, só que em 2026, sob o comando do técnico Tite, ainda não se encontrou. O Cruzeiro nem chegou a fazer um primeiro tempo ruim, mas desde o primeiro tempo, o Botafogo quem tomava as principais ações do jogo, ficava muito mais com a bola e era questão de tempo para o Botafogo abrir o placar. E olhem só, os 4 gols do Botafogo foram marcados no segundo tempo. Foram 2 gols do volante Danilo, 1 gol do atacante Matheus Martins e 1 gol do atacante Arthur. Sem contar que desses 4 gols, em 3, os jogadores do Botafogo tiveram muita liberdade. Nos gols do Matheus Martins e do Arthur, eles saíram praticamente cara a cara com o Cássio, tanto que no caso do Arthur, ele até driblou o Cássio do jeito que quis. E no segundo gol do Danilo, ele adentra a área do Cruzeiro totalmente sem marcação. Por enquanto, o Tite pegou um trabalho que era muito bom do Leonardo Jardim do ano passado e está só piorando esse trabalho. Ainda não conseguiu repetir o que o Cruzeiro vinha fazendo no ano passado. E uma notícia ruim para o Cruzeiro. O Gerson, que não fez um jogo bom ontem, acabou saindo do campo machucado. Pelo lado do Botafogo, é óbvio que eu vou destacar o Danilo. E nem só pelos 2 gols que ele fez no jogo de ontem. Mas eu faço aqui um convite para você, mesmo que você não seja botafoguense. Quando você estiver assistindo algum jogo do Botafogo, ou o Botafogo estiver jogando contra o seu time, presta bastante atenção no posicionamento do Danilo e na maneira como ele se comporta dentro do jogo. O Danilo é um jogador muito bom. Para nível de Brasil, eu acho que até acima da média. Ele é um cara que ele faz o time andar. Ele vai dando uns tapas de primeira, que o jogo vai clareando, e ele vai conectando a todo momento os seus companheiros do jogo. Ontem ele fez exatamente isso. Ele vai dando uns tapas de primeira, que o jogo vai abrindo, vai clareando, e o time vai conseguindo progredir.
Sem contar que, em comparação a quando ele estava no Palmeiras, ele melhorou muito na parte ofensiva. Hoje a gente vê um Danilo que não é só um camisa 5, um cara marcador. É um cara que pisa na área, que dá lançamento, que chega para finalizar. Ele melhorou muito a finalização dele depois que ele foi para a Europa. Eu gosto bastante desse tipo de jogador que a todo momento ele quer a bola nele para que ele possa fazer as coisas acontecerem. E se vocês olharem, sempre que os jogadores de defesa do Botafogo estão com a bola no pé, seja Alex Telles, seja Vitinho, ele já se apresenta e já quer a bola rápido. Porque antes de ele receber a bola, ele já mapeia o que ele vai fazer. Gosto desse jogador que é muito inteligente. Tite tenta justificar goleada. Após a derrota por 4-0, o técnico do Cruzeiro, o Tite, deu uma entrevista coletiva onde ele tentou justificar essa derrota. E primeiro eu vou mostrar para vocês o que ele disse para depois eu falar o que eu acho dessas declarações do Tite. Porque muito provavelmente o que eu falar é exatamente a mesma sensação que você tem. Mas primeiro vamos ao que o Tite disse. Há sempre um contexto todo. Eu tenho que ter o discernimento e a calma nesses momentos de bastante turbulência, para ter a serenidade para conduzir o grupo. Nós não queremos perder essa verticalidade, mas eu estou tendo dificuldades de buscar de novo essa retomada de trabalho. Talvez os próprios resultados tenham tirado a confiança de ter a efetividade em um momento mais decisivo. Talvez sim, uma coisa puxe a outra. Essa falta de ritmo gerando uma finesse melhor, um acabamento melhor, transformar em gol. Uma coisa está associada à outra também. O que acontece é que o Tite fica querendo falar bonito nas coletivas e no fim ele não consegue se comunicar direito com a torcida, não consegue explicar o que está acontecendo. O que ele tem que entender de uma maneira geral é que ele tem um time bom nas mãos. Um time que no ano passado foi terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, disputando o título em determinado momento. Um time que foi semifinalista da Copa do Brasil e teve totais condições de chegar na final. Então ele tem que e pode fazer muito mais. Botafogo proibido de vender. Pelos lados do Botafogo, óbvio que não tem só notícia boa. Na verdade, a goleada de ontem sobre o Cruzeiro acabou sendo uma exceção em meio ao momento bem turbulento que a equipe tem atravessado nos bastidores. A novidade do momento é que a Justiça do Rio de Janeiro proibiu o Botafogo de vender ativos, de vender jogadores. Esse foi um pedido feito pelo Clube Social e não pela SAF, porque se dependesse pela SAF, que é controlada pelo John Textor, ele já estava engatilhado para vender mais 2 jogadores. Então a Justiça determinou que, por enquanto, o Botafogo não negocie nenhum ativo, nenhum jogador, está proibido de fazer isso e o John Textor vai ter que apresentar nos autos se ele tinha a intenção de negociar algum ativo. Já tinha saído na imprensa que ele estava engatilhando a venda de 2 jogadores pro Nottingham Forest. De novo, a gente sabe que está muito esquisita essa situação envolvendo o John Textor e o dono do Nottingham Forest, o Marinakis, e olhem só os 2 jogadores que ele estava vendendo pro Nottingham Forest. O volante Danilo, que foi comprado do Nottingham Forest exatamente, e estava vendendo o Montoro. Os 2 iam sair num pacote de 35 milhões de euros. Mas agora, com a justiça tendo barrado essa história, momentaneamente Danilo e Montoro irão permanecer. Observando o que está acontecendo envolvendo o Botafogo e o Nottingham Forest, eu não posso falar aqui, mas você já entendeu exatamente o que está acontecendo. Se você souber, você coloca nos comentários, porque você já sabe que eu não posso falar aqui. Mano Menezes alfineta Neymar. Como eu já tinha trazido na edição de ontem do Boletim Weiner, Mano Menezes é o novo técnico da seleção do Peru. Após trabalhos bem ruins no futebol brasileiro nesses últimos anos, o Mano Menezes foi agora, de certa forma, quase que premiado com um novo trabalho em uma seleção. Ele, que lá no passado muitos não se lembram, mas já dirigiu a seleção brasileira um dia, vai agora dirigir a seleção peruana. E na sua apresentação, ele acabou alfinetando o Neymar. E o Mano acabou alfinetando o Neymar exatamente quando estava falando sobre a sua passagem pela seleção brasileira. Olhem só o que o novo técnico do Peru disse. Estive em Arequipa, no Sul-Americano de 2011, acompanhando o Sub-20 da seleção brasileira. 6 meses depois, tínhamos 6 ou 7 jogadores na seleção principal. A reformulação foi tão significativa que ainda temos jogadores na próxima Copa que surgiram deste torneio. Temos Danilo, Alexandro, Casemiro, temos Neymar. Se ele aguentar um pouco mais as pernas e parar de dançar um pouco, provavelmente teremos. O Mano pode até ter feito esse comentário num tom de brincadeira.
Só que eu acho que pelo fato de o Mano estar inserido no meio do futebol mesmo, ser um outro personagem dentro do futebol, ele fazer esse tipo de comentário é algo chato. Esse comentário de se o Neymar tá dançando ou não tá dançando, eu acho que é melhor deixar pra torcedor, pra galera da imprensa, porque pra uma outra personalidade do futebol não fica legal. Giro pelo mercado. Vamos para mais um giro do mercado, começando pelo futebol brasileiro. Tem novidade na Série B. O meia Lucas Lima, que nos últimos dias tinha rescindido com o Sport, é agora o novo reforço do Goiás. Contrato fechado até o final do ano. Temos novidade na Série A também. O Corinthians anunciou oficialmente ontem a contratação do atacante Caio César. Ele chega do Al Hilal da Arábia Saudita por empréstimo de 1 ano. Quem também está sendo emprestado pelo período de 1 ano é o atacante Biel, que deixou o Atlético Mineiro. O Biel estava no Galo emprestado pelo Sporting de Portugal. Agora, o empréstimo dele com o Atlético foi encerrado e ele foi emprestado pelo Sporting para o Al Tawon, que é um time da Arábia Saudita. E indo para a Europa, uma negociação envolvendo um brasileiro que pode ser oficializado em breve é a ida do atacante Wesley, do Al Nassr da Arábia Saudita, para a Real Sociedad da Espanha. Segundo informação do jornalista Fabrício Romano, a negociação está próxima de ter um desfecho positivo. O Wesley vai por 1 ano de empréstimo para a Real Sociedad e depois a Real Sociedad terá a opção de compra do ex-jogador do Corinthians no valor de 12 milhões de euros. Endrick ganha prêmio na França. Falando agora sobre o futebol europeu, o Endrick mal chegou na França e já ganhou seu primeiro prêmio. Ele foi eleito o melhor jogador desse mês de janeiro do Campeonato Francês. E detalhe, ele conseguiu esse feito com apenas 2 jogos na competição, porque dos 3 jogos que ele fez pelo Lyon até agora, 2 foram pela Ligue 1 e 1 tinha sido pela Copa da França. Ele acabou sendo eleito o melhor jogador do mês da competição, com 2 partidas, 3 gols marcados e 1 assistência. Lembrando que a partir de agora, o Endrick poderá ser inscrito pelo Lyon também para jogar a Liga Europa. Ele não esteve inscrito para jogar os últimos jogos da fase de classificação, da fase de liga, porque ele tinha chegado no meio do torneio. Só que agora, como o Lyon está classificado para a próxima fase e vai jogar os mata-matas, aí sim, o atacante brasileiro poderá ser inscrito. Mais uma oportunidade de ele fazer estrago. Arne Slot pode deixar o Liverpool. Na Inglaterra, o futuro do treinador do Liverpool, Arne Slot, está em aberto. De acordo com o portal The Touchline, o Liverpool tem sérias dúvidas se Arne Slot merece permanecer no cargo para a próxima temporada. No entendimento da diretoria, as oscilações de Arne Slot ao longo da temporada acabaram deixando a própria diretoria muito exposta. De acordo com o The Touchline, o Arne Slot só não foi demitido pelo Liverpool nessa temporada porque, primeiro, o clube tem essa cultura de dar tempo de trabalho para os seus treinadores. Esse já é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eles simplesmente não identificaram no mercado um treinador que fosse capaz de substituir o Arne Slot. Ou seja, ele acabou permanecendo simplesmente porque o Liverpool não encontrou uma opção melhor. E dá pra gente entender essa frustração da diretoria do Liverpool porque realmente, em comparação com a temporada anterior, o rendimento do Liverpool caiu para essa temporada. Aí a gente teve o Arne Slot entrando em rota de colisão com o Mohamed Salah, principal jogador do time, colocando até o atacante egípcio no banco, sem contar que o Liverpool investiu muito pesado na última janela de verão, gastando pesado em Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitike, e claramente o time ainda não deu a liga que se imaginava. Real Madrid não quer reforços. A gente tem acompanhado que essa temporada do Real Madrid tem sido turbulenta. Xabi Alonso já foi mandado embora, vários reforços de peso e muito caros por sinal ainda não se encaixaram como o time esperava. E o Real Madrid claramente não é favorito para ganhar a Liga dos Campeões, não é favorito para ganhar a La Liga, perdeu a Supercopa da Espanha para o Barcelona, foi eliminado na Copa do Rei pelo modesto Albacete. Não é uma temporada boa. Com certeza o Florentino Pérez não esperava por tudo isso. Agora vem a informação do jornal espanhol AS de que nos últimos dias, com todas essas turbulências do Real Madrid, alguns jogadores estão se oferecendo para jogar no Real ainda nessa janela. Só que a posição do Real Madrid é muito clara. Eles não querem contratar ninguém nessa janela de meio de temporada, nessa janela de inverno. O Real Madrid acredita que o seu elenco é bom e que tem condição de, com esse elenco, brigar pelos títulos que tem pela frente. Tentar lutar pela La Liga, tentar lutar pela Champions, e eles só vão realmente pensar em se reforçar na próxima janela de verão para a temporada que vem. Para essa temporada, nada. O problema é que o Real Madrid não está cogitando se reforçar nessa janela,
mesmo tendo vários jogadores no departamento médico, especialmente no sistema defensivo, mesmo tendo um meio-campo que não está se encaixando, e mesmo tendo uma dupla de zaga hoje que, com todo respeito para o nível do Real Madrid, é muito pouco. Não dá para você querer tentar ganhar a La Liga e tentar ganhar a Liga dos Campeões tendo uma dupla de zaga formada por Asensio e Haaland. Você vai para lateral direito, o Carvajal não consegue jogar. Você vai para lateral direito, o Alexander-Arnold também, que foi contratado para essa temporada, não consegue se manter apto para jogar, tá sempre lesionado. Curioso então o Florentino não cogitar alguma contratação emergencial. A oferta do Ittihad para Benzema. Indo para o futebol da Arábia Saudita, eu quero dar continuidade a uma notícia que eu tinha comentado na última edição do Mercado da Bola, quando eu tinha falado sobre o Karim Benzema. Para quem não acompanhou a edição de ontem, não tem problema que eu explico a história de novo. O Benzema, atacante francês, aquele que vocês conhecem que jogou na seleção francesa, no Real Madrid, no Lyon, ele é o principal jogador do Al Ittihad. Mesmo aos 38 anos, ele segue jogando muita bola. Ele tem 21 jogos na temporada, 16 gols marcados, é uma liderança dentro do time. Só que o contrato do Benzema com o Al Ittihad tem validade só até a metade do ano. Então, naturalmente, o Benzema e o Al Ittihad vinham nos bastidores discutindo uma possível renovação. Só que o Al Ittihad formalizou ontem a sua proposta para renovar com o Benzema, e o Benzema não gostou nem um pouco do que ele leu lá na proposta. Ele se sentiu, na verdade, desrespeitado. De acordo com a informação do jornal francês L'Équipe, sabe qual foi a proposta que tirou o Benzema do sério, ao ponto de ele nem querer mais jogar pelo Al Ittihad até o fim do contrato? Simplesmente, o Al Ittihad ofereceu para ele 0 de salário. Eles disseram que ele ficaria com 100% do que ele conseguisse arrecadar com a imagem dele. Agora, por parte do clube, o clube não pagaria mais €1, $1, R$1 sequer de salário para ele. Seria um contrato baseado totalmente em direitos de imagem. Isso deixou o Benzema, como eu disse, completamente revoltado, ao ponto de ele dizer que isso seria a mesma coisa que jogar de graça e que era uma falta de respeito com a história dele. E tem mais, hoje o Benzema é um dos jogadores mais bem pagos não só da Arábia Saudita, mas do mundo. Ele tem um contrato que garante para ele 50 milhões de euros por temporada. Então o que o Al Ittihad queria seria que ele saísse de 50 milhões de euros para nada no contrato seguinte. É por isso que ele tá tão bravo, não quer mais jogar pelo clube e provavelmente vai embora no mês de junho. Fica aí uma boa oportunidade de mercado para alguns times da Europa. E nesse caso dá para entender a frustração do Benzema. Porque uma coisa seria ele sair de 50 milhões de euros por temporada para o Al Ittihad pedir para ele reduzir para 30. Ainda assim, é um valor muito alto. Agora, você não oferecer nada de salário para o cara é sacanagem. É quase como que você quisesse mesmo que ele fosse embora sem saber pedir. Talisca manda indireta para CR7. Ainda falando sobre o futebol saudita, a gente vai falar sobre o meio-atacante brasileiro Anderson Talisca. O Talisca está atualmente no Fenerbahçe da Turquia, tem feito uma grande temporada por lá, só que há pouco tempo ele esteve também na Arábia Saudita. O Anderson Talisca jogava no Al Nassr e ele tinha excelentes números no Al Nassr. Quando ele saiu do Al Nassr para jogar no Fenerbahçe, muitos ficaram sem entender. E o Talisca finalmente quebrou o silêncio e resolveu falar sobre isso, dando uma clara indireta no Cristiano Ronaldo. Olhem só o que o Talisca falou nas redes sociais sobre sua saída do Al Nassr. A nova estrutura do Al Nassr passou a ser mais sobre business, e eu honestamente não me encaixo mais naquilo. Os números são claros, e minha conexão com o clube é parte da minha história. Eu sou o 5º maior goleador da história do Al Nassr. Eu fui um dos primeiros a chegar nessa nova fase, e passei por toda a transição dessa nova era do clube. Mesmo assim, eles não respeitaram a minha história com o clube ou com os torcedores. Eles simplesmente agiram como se nada estivesse acontecendo. Por esse motivo, eu considero uma falta de respeito de torcedores do Al Nassr fazerem publicações sem dizerem a verdade. Eles me expulsaram porque eu estava marcando muitos gols e estava atrapalhando. Eles até me forçaram a pedir para sair. Números não mentem. Gols, 77. Assistências, 17. Participações diretas em gols, 93. Título, Copa Árabe. O que ele quis dizer com tudo isso? Que ele fez parte dessa reconstrução, desse novo momento do Al Nassr e que ele passou a meio que atrapalhar alguém.
E quem que ele poderia estar atrapalhando? Ficou muito claro aqui que ele deu uma indireta para o Cristiano Ronaldo, de que ele poderia estar ofuscando o atacante português, que, querendo ou não, é a estrela do projeto. E realmente, na fase em que o Talisca ainda estava no Al Nassr, tinha muito jogo que ele acabava se destacando mais do que o próprio Cristiano. Essa declaração dele foi bastante polêmica e está repercutindo bastante nas redes sociais. Porque muitos estão comentando exatamente que o Cristiano não permite que alguém tenha mais destaque do que ele. E se eu não estou enganado, tem mais por baixo dessa história. Porque, em determinado momento, o mesmo empresário do Cristiano foi o mesmo empresário do Talisca. E foi por conta desse empresário do Cristiano que o Talisca não foi jogar no Manchester United. Vocês podem até pesquisar mais a respeito dessa história. Porque o Talisca estava com tudo certo para ser jogador do Manchester United e por conta do empresário Jorge Mendes e de um pedido excessivo dele de comissão, a negociação acabou não indo pra frente e o Talisca desistiu de jogar no United. Quero saber agora de você, nos comentários, a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Boletim Viner. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse foi o primeiro vídeo dessa sexta. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Viner aqui, valeu, falou e fui!